Olá, estamos aqui mais uma vez para falar sobre teoria polivagal, mas dessa vez contando um caso clínico que seria meu mesmo. Não tem necessidade de pôr no anonimato, né? Talvez seja mais fácil. Eu no último vídeo falei de um artigo que fala da violência nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, o trauma que as pessoas sofrem, quais as influências e como é observada a resiliência e quais fatores protegem, né? Eu desde criança, eu acho que a primeira vez que eu vi um cadáver, eu tinha 12 anos de idade e acordei cedo, meio sonolento, fui à padaria comprar pão e vi um corpo, uma pessoa morta num carro. As pessoas começaram a parar, eu também olhei, vi um rombo de escopeta na porta e achei aquilo muito estranho, né, no quarteirão de casa. Era a época do Esquadrão da Morte, década de 70. Posteriormente a isso, eu não me lembro de outras situações, a não ser o medo comum que as pessoas sentem, né, de assaltos, de roubos, de furtos, de invasão de casa, que era uma constante em minha vida. Mas aos 17 anos, eu estava a conversar com um amigo no portão de casa e vieram 4 elementos armados anunciando o assalto e iriam entrar em casa. E naquele momento eu decidi que não ia deixar eles entrar, mas ia tentar conversar com eles, né? Encurtando a história, ficamos 40 minutos dialogando, eles com um revólver apontados para minha cabeça e para o meu colega que fizeram sentar no chão. E os meus pais, meus irmãos, na sala vendo televisão, não perceberam nada e eu consegui convencê-los com várias evasivas a desistir do assalto. Eu fui muito frio naquela situação, fui muito calmo. Depois do assalto, eles foram embora, ainda ficou fazendo as ameaças de que se chamasse a polícia, viriam todos, matar todo mundo, aquelas coisas. Depois entramos, o meu amigo tremia muito depois que eles foram embora. Eu servi um copo de água com açúcar para ele, era o que você sabia fazer na época, e ele foi para casa dele com medo. E eu nunca contei aos meus pais. Entrei em casa e agi como se nada tivesse acontecido. Posteriormente, eu ainda sofri mais 6 assaltos. Mas me lembro de um assalto que eu estava na Cinelândia do Rio de Janeiro, com uma namorada e os pais dela, só que a gente tinha acabado de sair do teatro, eles estavam bem vestidos e não percebemos, mas a gente já estava sendo seguido. Porque tínhamos visto uns rapazes cheirando cola num banco de praça. Por um acaso eu percebi. Só que eles iam para outro lado, eu ia para Niterói, que eu morava em Niterói. E chamamos um táxi ali na Rio Branco. E eles entraram no táxi com a minha namorada e foram embora, despedido. E eu atravessei a Rio Branco para me dirigir para as barcas, né? E assim que eu estava chegando à esquina, eu senti um zumbido no ouvido e percebi 2 rapazes passando. E eles olharam para mim. E eu percebi isso. Foi tudo muito simultâneo. Uma alteração no ouvido, um arrepio e eles passando. Eu achei aquilo muito estranho. E ao invés de virar à direita para onde eles tinham virado, eu virei e atravessei a pista no meio do cruzamento, em direção ao Teatro Municipal, voltando. E fiquei no meio do cruzamento que tinha fechado o sinal. E viram para trás, e eram os 6. E um deles veio com uma faca correndo para mim, dizendo, fica aí que eu vou te matar. E eu corri muito, rindo, porque eles estavam drogados, eles não conseguiam correr, um deles estava de chinela havaianas, eu estava de tênis e na época era um atleta, corria bem. Mas atravessei o cruzamento entre a Rio Branco e Araújo Porto Alegre, a rua do Teatro Municipal, eu acho que era Araújo Porto Alegre,
com aquela sensação. Depois, quando a coisa calmou e eu consegui respirar, eu tinha receio deles me seguirem ou de imaginar que eu estava indo para a Praça 15. Eu fui quase a Praça Mauá para voltar de tanto medo que eu estava, né? Mas aquilo foi passando, conversei depois com pessoas, com amigos, e aquilo passou. As situações de trauma foram essas, né? Posteriormente, eu vim morar em Portugal e comecei a perceber, sabendo notícias do Brasil de violência, que cada vez que eu comprava uma passagem para ir ao Rio, eu passo parte do tempo no Rio, parte da minha vida aqui em Portugal. Cada vez que eu comprava uma passagem para ir para o Rio, com antecedência, não tinha problema, mas 2 semanas antes do voo, eu começava a ter pesadelos de assalto. Uns pesadelos mesmo em criança com medo de assaltantes andando no telhado, e nunca aconteceu isso, né? Mas eram simbolismos que estavam no corpo. Até conversei com uma psiquiatra amiga, porque ia avaliar se precisava alguma medicação, porque é um pequeno sinal de estresse pós-traumático. Mas aquilo foi trabalhado, fui conversando, e nunca mais tive isso. Entretanto, isso passaram mais de 10 anos, em 2015, para falarmos exatamente do que falei no último vídeo, sobre a região da amígdala, que é a região do cérebro, que se desenvolve muito nas pessoas traumatizadas, criando escudos, espada, para se defender de ataque. Ou seja, o sistema nervoso autônomo fica muito preparado para as situações de perigo. Quando eu ouvi um pequeno zumbido, alguma alteração no meu ouvido e arrepio, e percebi o meu campo visual ver alguém passar, foi toda uma reação de alarme, que o meu sistema vago me informou, o nervo facial, o músculo estapédio, ele na minha reação simpática, ele ficou mais atento a pequenos barulhos. Eu fiquei muito alerta. E isso eu vim descobrir há 2 meses, né, que eu estou estudando trauma, neurociências, reações, e agora vim a compreender. Em 2015, eu estava numa visita ao Nepal, numa viagem de trekking, quando ocorreu o terremoto 7.9 na escala Richter, se não me engano. E o terremoto aconteceu durante um almoço. Estávamos toda a equipe num restaurante e eu percebi o tremor. Comecei a olhar para as pessoas e ninguém estava percebendo. Eu estava almoçando com o líder da expedição e mais 2 mulheres. Ninguém percebia, até que eu olhei para uma mesa e tinha um fulano que se levantou, olhou para mim e nós 2 acenamos, concordamos. Eu olhei para o copo, estava vibrando a água e eu virei para o líder da expedição e perguntei: isso aqui, acorda, para de falar. Isso aqui é um terremoto ou é uma avalanche? Né? Que a gente estava num prédio de 2 andares, se fosse uma avalanche de neve, talvez fosse melhor a gente ficar parado, né? Um terremoto, vamos sair daqui que isso vai cair. Mas era muito forte. E nisso, ou seja, passaram 6, 7, 8 segundos, e aí as pessoas no grupo começaram a perceber, principalmente os sherpas, os carregadores, e eles saíram gritando e correndo, chamando os deuses da terra, gritando para a Mãe Terra ficar calma. E eu saí com calma e fiquei na porta, né, para observar se era uma avalanche ou se era só terremoto. Se eu sentisse algum craque na cabeça, eu corria, né? Mas um terremoto é isso, é correr para um espaço aberto. Só que a gente estava no alto, no meio do vale, perto do campo base do Everest. Faltavam 2 dias. De salientar que nesse terremoto morreram mais de 10 mil pessoas. Por 2 dias eu não morri, porque todas as pessoas que estavam no campo base do Everest morreram, cerca de 800 pessoas. Mas eu percebi e fiquei impressionado. Por que eu senti aquele terremoto antes?
muito antes da grande maioria das pessoas, só identifiquei uma pessoa que também sentiu. Nesse mesmo dia, ou no dia seguinte, já não me lembro, foi no dia seguinte, estávamos para almoçar, já num local, num lodge, né, que é um pequeno pousada, né, com um restaurante que tinha caído metade dele. A gente decidiu não descer, ficarmos pelo alto, porque os helicópteros estavam socorrendo os acidentados, os feridos, né, então a gente ia deixar as equipes de emergência atender quem estava precisando, e nós estávamos bem, com água e comida, a gente ficaria por ali. Mas a gente veio a descobrir que existem as réplicas do terremoto, e elas são cíclicas, né? Aconteceu de madrugada, 12 horas mais ou menos depois, e no dia seguinte, às 24 horas, a gente ficou aguardando que viesse uma réplica, que disseram que acontecia. Eu nunca tinha estudado isso, né? Mas dois casais austríacos tinham ido para o mesmo lodge da gente. E um dos rapazes era o tal rapaz que no restaurante tinha se levantado. E quando deu 1 hora, 2 horas e não teve réplica, a gente pensou, acabou, não tem mais réplica. E fomos jogar cartas dentro do restaurante. E ficamos sentados, todos rindo, brincando, jogando cartas. Quando deu umas 3 horas da tarde, umas 14 horas depois do primeiro terremoto, veio uma réplica violenta. Eu sei que eu não tomei nenhuma atitude racional. Eu saltei por cima de 2 pessoas, eu já estava na porta. E ouvi uma pessoa dizer, eu acho que foi a Cristina, gente, vamos sair porque o Paulo saiu. Não foi porque eles sentiram o terremoto. Foi porque eu saí correndo. E eu e o austríaco. Novamente fomos os dois que percebemos o terremoto muito antes das pessoas. Então as pessoas me seguiram e eu já tinha traçado uma rota de fuga, porque já estava prevendo umas réplicas, e saí correndo para uma área que não tinha possibilidade de vir uma pedra. E ficamos esperando, né? Ficamos lá no Nepal. Eu ainda fiquei mais 10 dias, mais ou menos, eu com uma outra única turista, todo mundo tinha voltado para São Paulo. Passamos por mais de 140 réplicas e fomos ao Tibete, eu e a Cristina, e voltamos. No dia que voltamos, tomamos um banho e fomos para um restaurante. Quando estávamos almoçando, teve uma outra réplica, quase, não sei se uns 20 dias depois. Eu também percebi, e essa réplica foi de 7.0, se não me engano, na escala Richter. E me deu tempo de raciocinar o que vamos fazer e onde estamos, aqui é o local de segurança. E eu fiquei intrigado, por que eu sentia os abalos muito antes, né? Quando voltei em segurança, ainda tem detalhes, a minha amiga foi embora, eu ainda fiquei 3 dias em Katmandu, com diversas réplicas, cada vez aumentando, e mesmo de madrugada, e eu dormindo de roupa, com passaporte e documentos na cintura, já em pochete, todo vestido. Teve réplicas de madrugada que eu chegava na rua antes dos próprios recepcionistas, porque eu sentia muito antes. Eu deitava no chão, não dormia mais em colchão para não diminuir o efeito. E chegava antes das pessoas, né? Muito antes. E na época, quando eu voltei, fiquei mais calmo e passei por tudo, eu fui estudar, ver se existia alguma explicação, né? Existem observações, né, de que pessoas que sentem, existem as pessoas que percebem essa alteração de terremotos mais rapidamente que outras, mais precocemente, e eles relacionam a uma percepção ao campo magnético. E são pessoas que também têm tendência a ter enxaquecas. E eu fiquei com essa explicação, fiquei satisfeito. Até que vim fazer a formação de trauma e neurociência e essa explicação, né? Então, na verdade, o que eu tenho é devido a todas as situações, traumas que eu passei, e mesmo da resiliência, né? É eu me portar com calma, porque eu estou muito resiliente a traumas.
mas tenho uma sensibilidade muito grande. O meu sistema vago, ele percebe na pele, eriça o cabelo, ouvidos, visão, tudo, todos os meus sentidos ficam muito alertas para situações de perigo. Isso está em mim, né? Eu trago como ferramenta. Mas só explicar que o que se trabalha em psicoterapia corporal nas situações em que as pessoas têm traumas, é incorporar o trauma no seu corpo, na sua totalidade. Não é esquecer o trauma não se esquece, nem precisa, né? É trazer isso como uma segurança, uma fortaleza, uma experiência que mostra que você sobreviveu. Eu sou um sobrevivente a esse trauma. Eu não tenho como voltar ao passado e desfazer os traumas, né? Eu já falei isso. A gente desdramatiza. E, na verdade, coloca esse trauma como uma potência. É algo que eu tenho em mim e eu sou forte. Isso tudo se passou comigo, os traumas mais fortes, né? Alguns traumas de infância foram poucos, e foram incipientes comparados com esses assaltos, mas todos foram após os 15 anos. Né? Eu talvez, pelas questões do assalto, contribuíram meus pais terem uma educação muito positiva, ter estabilidade em casa, não ter nenhuma doença de saúde mental, nenhum dos meus pais, ter uma estrutura familiar que me garantiu possibilidade dessa resiliência, né? É claro que os traumas que ocorrem mais na infância e mais da questão sexual são mais difíceis, né? Quem quiser saber mais sobre alguns detalhes dessa questão do trauma e resiliência, está no artigo indicado no Teoria Polivagal número 2. Obrigado, era só isso. Caso clínico.